Olá, meus amores, bom dia. Hoje nós daremos continuidade à aula anterior. Na aula anterior vocês estudaram sobre a Segunda Guerra Mundial, um assunto muito interessante, muito discutido, tendo em vista que nós já estudamos a Primeira Guerra Mundial. A segunda, ela dá sequência a esses grandes conflitos que ocorreram na Europa, que se espalharam pelo mundo. E a Segunda Guerra Mundial, fazendo uma parada breve para a gente iniciar o exercício de hoje, a Segunda Guerra Mundial, ela foi um conflito militar global, que durou de 1939 a 1945 e envolveu diversas potências, grandes potências do mundo todo. O principal motivo, a principal razão da Segunda Guerra Mundial, assim como também foi na Primeira, foi o desejo dessas grandes potências de aumentar os seus territórios. Então, a questão do poderio e do imperialismo também ainda foi muito presente na Segunda Guerra Mundial, assim também como foi na Primeira. A ideia de emancipação de território, de conquista de territórios, ela estava muito presente nesse desejo, nessa ganância dessas grandes potências. Além disso, por conta da Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia uma crise muito grande econômica, ao mesmo tempo que essas potências também preparavam armamentos potentes para uma provável guerra, que foi o que de fato aconteceu, né? Que não foi, na verdade, uma provável guerra, foi uma grande guerra que matou mais de 70 milhões de pessoas. Então foi catástrofe. Além de tudo isso, ainda teve o Holocausto, né, que contribuiu aí para um aumento significativo nesses números de mortes nesse período. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela realmente foi aí uma sequência, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial, mas ela trouxe muitas consequências, né? Uma destruição total do mundo, a economia dessas grandes potências foram realmente à falência, e somente duas grandes potências se sobressaíram após a Segunda Guerra Mundial, que foi a União Soviética e os Estados Unidos, que depois vocês terão uma aula sobre essas duas grandes potências, certo? Mas esse conflito, ele se deu em torno exatamente desses pontos aí, a questão do território, a questão do poderio, a questão também do surgimento aí de alguns regimes totalitaristas, o que vai dar uma ênfase ainda maior na questão da violência, na questão do militarismo e também na valorização do desenvolvimento bélico. Pensando assim, gente, vamos começar a desenvolver a nossa atividade de hoje, tá? Aqui nós temos uma imagem que representa bem esse momento histórico, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, porque além desse contexto, dessas potências estarem em conflito militar, havia também o desenvolvimento de ideologias totalitaristas e radicalistas, extremistas, de extrema direita. O nazismo foi uma desses regimes totalitaristas, autoritários e cruéis, né? Para quem não sabe, o nazismo foi uma espécie de ideologia exterminadora que atingiu principalmente os judeus nesse período da Segunda Guerra Mundial. Milhares de judeus foram mortos, mas não só os judeus, como também crianças, deficientes, pobres, negros. Muitas pessoas sofreram a consequência não só da Segunda Guerra Mundial, mas também desses regimes extremistas e radicais. O grande líder desse movimento foi Adolf Hitler, que era o chanceler da Alemanha, né, o governante principal da Alemanha, e ele
tinha essa ideia de segregação, de divisão, né? Somente os alemães eram considerados puros na visão dele e da sua ideologia. Então ele transferiu essa ideologia para o povo alemão e todos acreditavam fielmente a esse pensamento, né? A essa viés ideológica. Então, essa imagem ela representa bem esse período. Vamos para a atividade. Como vocês ainda não têm um livro, eu desenvolvi 3 questões, na verdade 3 questionamentos aqui para a gente refletir um pouco sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial. A gente ainda vai dar continuidade nas aulas subsequentes, mas eu queria que vocês refletissem um pouco o que levou ou o que foi a Segunda Guerra Mundial. A primeira questão é esse pensamento: o que foi a Segunda Guerra Mundial? E aí? Escreva no caderno de vocês o que foi a Segunda Guerra Mundial. A segunda pergunta é: quais fatores contribuíram para essa guerra? O que levou, gente, a essa guerra? Pelo que vocês já assistiram no slide anterior, as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo, quais foram os fatores que contribuíram para essa guerra? Porque vocês observaram que ela é uma guerra que, na verdade, ela vem cheia de resquícios da primeira, né? A Primeira Guerra Mundial. E a última, terceira pergunta: quais foram os regimes totalitários surgidos nesse período? Em cima dessa Segunda Guerra Mundial, houve diversos regimes totalitaristas que se espalharam pelo mundo e, de certa forma, contribuíram até para a política aqui também no Brasil, certo? E aí? Respondam rapidinho. Pronto, vamos dar aqui a resposta da primeira. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Como eu já falei, foi um conflito militar que foi global, envolveu não só os países da Europa, mas também países que não faziam parte da Europa, como é o caso do Brasil. O Brasil participou ativamente da guerra, enviando soldados, armamentos, medicamentos. Nesse período quem governava era o Getúlio Vargas, e ele deu total apoio e contribuição, inclusive, né, apoiou aí o lado que saiu vencedor, porque na Segunda Guerra Mundial, assim como na primeira, houve uma divisão dos grupos aliados, né, dos grupos opostos, os aliados e os eixos. Na Primeira Guerra Mundial era chamado de Tríplice Entente e Tríplice Aliança. A Entente ganhou. Aqui na Segunda Guerra Mundial, os aliados e os eixos. No caso, quem ganhou aqui foram os aliados na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, ela foi realmente uma guerra muito sangrenta. As potências, elas estavam organizadas, como eu já falei, nesses 2 grupos, e houve realmente uma perda significativa. Então, foi uma guerra mundial, tá? Que atingiu não só a Europa, mas o mundo todo, tá? E é considerado a Grande Guerra, é considerado a pior guerra de todos os tempos. Segunda questão: quais fatores contribuíram para essa guerra? Diversos fatores contribuíram, mas o ápice, digamos assim, o pontapé inicial foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista. Hitler, ele tinha uma ambição, depois da Primeira Guerra Mundial, quando eles saíram perdedores, né, e tiveram que pagar algumas indenizações, depois que a Alemanha começou a se reestruturar e ganhar muita força. E quando o Hitler assumiu, ele trouxe essa credibilidade, esse crescimento econômico para a Alemanha. E ele começou a conquistar muitos territórios, o que, de fato, fez com que eles ambicionassem alguns territórios próximos, né, à União Soviética. Então, o que acontece? A Polônia foi invadida por eles, porque o Hitler queria conquistar esse território.
e a subsequente declaração de guerra também contra a Alemanha pela França e tendo o apoio aí dos britânicos também. Então, todos esses fatores contribuíram para o alavanque da Segunda Guerra Mundial. A terceira, quais foram os regimes totalitários surgidos nesse período? Como eu já falei, o nazismo, que aconteceu na Alemanha, o fascismo, que aconteceu na Itália, o stalinismo, que aconteceu na União Soviética, e o salazarismo, que aconteceu em Portugal. Esses são os 4 famosos regimes totalitaristas desse período da Segunda Guerra Mundial. Certo? Por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima aula.